Se não gastar, vai morrer de fome. Tem que gastar. Eu quero falar hoje sobre algo que talvez você ache que é tão natural, mas que não é. Eu quero falar sobre a presença de Deus. A presença de Deus é foco de busca, de intimidade, de comportamento. Não é porque Jesus morreu por mim que eu tenho a presença de Deus. É possível que eu vá morar no céu, mas passe a minha vida toda na terra sem a presença de Deus. A presença de Deus, ela transforma. Ela muda comportamentos, atitudes, ações, pensamentos. É a presença de Deus que nos faz sermos transformados a cada dia. É a presença de Deus que nos faz receber a visão de que nós não somos dessa terra, que nós somos peregrinos, que nós estamos de passagem. É a presença de Deus que não me permite viver arraigado a esse tempo como se ele nunca fosse passar. É a presença de Deus que me faz mais faminto de Deus. É ela que me faz ter mais desejo de varrer todos os meus pecados, todos os meus erros, para debaixo da presença de Deus, para que eles sejam apagados e não mais cometidos, para a alegria dele. É ver a alegria de Deus na presença dele que me faz ser um discípulo melhor, um discípulo comprometido, um discípulo envolvido, um discípulo com mais amor. É ela, é a presença de Deus que envolve a gente, ao ponto de nós envolvermos outros. Eu estou com a Bíblia na mão, aberta no livro do Êxodo. E esse livro tem a expressão mais profunda de tristeza do coração de Deus no Antigo Testamento. É aqui que eu vejo que a tristeza é um sentimento que nós temos e que Deus também tem. E que Deus se entristece também. E a tristeza de Deus é algo muito profundo. Como o amor de Deus é algo que nós não conseguimos mensurar, a tristeza do seu coração e a alegria também são imensuráveis. Se nós caminharmos no capítulo 32 do livro do Êxodo, nós vamos ver um povo obstinado, que espera Moisés subir ao monte para receber a tábua dos 10 mandamentos e construir um bezerro de ouro. E esse bezerro de ouro agride tanto a Deus, agride tanto o Senhor, que Deus faz com que Moisés, ao descer, quebre a tábua dos 10 mandamentos e lança sobre aquele bezerro construído, festejado, adorado, celebrado.
pelos israelitas, pelo povo hebreu. E naquele dia, Moisés se entristeceu tanto também. Talvez não com a mesma proporção da tristeza de Deus, mas talvez não por causa do bezerro de ouro, porque era bonito, era lindo. Mas talvez por causa do seu coração, tentando entender que por aquele povo ele deixou o principado do Egito. Era o príncipe do Egito, o futuro faraó. Para defender aquele povo, ele matou um soldado egípcio. Porque não aguentou ver tanta agressão contra seus irmãos. Mas naquela hora, ao lançar a tábua da lei, Moisés viu mais de 3.000 dos seus irmãos serem mortos. O chão se abriu e tomou-os. E talvez isso trouxe muita tristeza ao coração de Moisés. Porque nós humanos somos muito inclinados para as coisas humanas. Já Deus não, Deus é inclinado para as coisas eternas. Por isso a tristeza de Deus era maior do que a de Moisés. Quando nós chegamos ao capítulo 34, 35 e 36 do livro do Êxodo, nós vamos ver uma outra cena, um outro momento do povo maravilhoso. O povo agora está feliz, em paz, se multiplicando, crescendo muito, com alegria, por causa do capítulo 33. No capítulo 32 nós vemos um povo obstinado, sem uma liderança, sem uma visão, adorando um bezerro, feito com o próprio ouro deles. No capítulo 34, 35 e 36, é um outro povo. É um povo vibrante, é um povo alegre, é um povo festeiro, é um povo com algo a mais, com algo diferente no coração. Ungido. Isso acontece por causa do capítulo 33. E é no capítulo 33 que Deus declara o porquê da sua tristeza, o porquê da dor do seu coração. Que diz assim, a partir do verso 1. Depois ordenou o Senhor a Moisés: saia deste lugar, com o povo que você tirou do Egito, e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei a seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo, expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas e os fariseus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra onde há leite e mel com fartura. Mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado e eu poderia destruí-lo no caminho. Quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar. E ninguém usou enfeite algum. Isso porque o Senhor ordenara que Moisés dissesse aos israelitas: vocês são um povo obstinado. Se eu fosse com vocês, ainda que por um só momento, eu os destruiria. Agora tirem os seus enfeites e eu decidirei o que fazer com vocês. Por isso,
no Monte Horebe, em diante, os israelitas não usaram mais enfeites. Deus estava tão triste, gente. Mas tão triste, que ele chamou o povo dele de um povo obstinado, de um povo que estava vivendo diante dele, longe da sua presença. Um povo que estava vivendo todos os benefícios de Deus, sem a presença de Deus. E Deus então decide falar a Moisés: eu não vou com esse povo, senão vou destruí-los. Eu corro o risco de fazer algo que eu não quero, destruir esse povo. Eu não vou. Eu não tenho como ir. E o problema de Deus não era o bezerro de ouro. O problema de Deus era o coração do povo. Gente, Deus não tem problema nenhum. Problema nenhum com o estilo de vida que você leva. Nenhum. O problema de Deus é o seu coração. Porque se o seu coração estiver nele, está tudo resolvido, você tem a presença dele. É no coração da gente que Deus trabalha. O mover de Deus não é no que eu tenho, não é no que eu possuo. O mover de Deus não é sobre o meu pecado, o mover de Deus não é sobre a minha mente, o mover de Deus é dentro do meu coração. É o meu coração que vai mostrar, calibrar o tamanho da minha intimidade com Ele. O capítulo 33, gente, está a grande frustração de Moisés e a grande dor do coração de Deus. Imagina Moisés descendo o monte, com as 2 tábuas da lei na mão, ou com a tábua da lei na mão, e quando ele chega aos pés do Horebe, ele vê uma festa. Na cabeça do povo, Moisés já tinha morrido no monte, ficou muito tempo lá. E começaram a festejar, adorar, celebrar a vida, a alegria, o prazer, as conquistas. Começaram a viver em torno disso, celebrar isso. E Moisés lança as tábuas da lei e o chão se abre, eles são consumidos. Que tristeza para Moisés. Que agonia para Moisés. Quando chegamos no capítulo 34, 35, 36, vemos o povo celebrando. Celebrando porque Deus decidiu que não só iria com eles, mas moraria com eles. Depois de uma batalha com Moisés, Deus decide, então, Moisés, construa um tabernáculo que eu vou morar com vocês, eu vou habitar com vocês no tabernáculo. E Moisés constrói o tabernáculo. E agora sim a presença de Deus está com eles. Por isso, a alegria verdadeira voltou, o prazer da vida voltou. Acabou-se os problemas. Ou acabou-se a forma com que se via os problemas.
A forma com que se agigantava-se os problemas pela falta de um líder e pela falta de estarem na presença de Deus. Há um momento da construção que Moisés fala, olha, por favor, não mandem mais recursos, não mandem mais pulseira de ouro, não manda mais anel de ouro, não manda mais cordão de ouro, não manda mais madeira de acácia, não manda mais tecido de linho fino, não manda mais porque está sobrando material. Não mande mais nada disso. Deus tinha ordenado a Moisés que falasse assim, e o povo então se alegra no término do tabernáculo, lugar da morada de Deus, lugar de se relacionar com Deus, lugar de estar com Deus. Mas aqui no capítulo 33, é que Deus vai dizer a Moisés, vai para a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó. A promessa tinha sido feita muito antes. E Deus então oferece a Moisés tudo aquilo que talvez todos nós aqui queríamos ouvir de Deus. Principalmente nesses dias, talvez alguns de nós estamos vivendo só por essas coisas. Olha o que Deus oferece a Moisés. Moisés, eu vou mandar um anjo com você. Você sabe o que significa a ida de um anjo na frente do povo? Significaria, gente, milagres. Significaria que o milagre estava certo de acontecer. Que o sobrenatural de Deus estaria no meio do povo. Quanta gente hoje buscando só o sobrenatural de Deus, sem a presença de Deus. Estava garantido, estava certo. Deus, além de oferecer a Moisés o sobrenatural, Ele oferece também o poder. Eu vou expulsar todos os seus inimigos. Você vai ficar tão poderoso que todo mundo vai ficar com medo de você. O poder vai estar com você, Moisés. Pode ir, porque o poder vai estar com você. Eu vou expulsar os heveus, os heteus, os jebuseus. Eu vou expulsar os hititas, eu vou expulsar todos os povos que estão em volta da terra e vão olhar para você e falar, meu Deus, esse Moisés é muito poderoso, ele destruiu todos esses povos. Eu vou mandar o poder também para você. Como é bom o poder, né, irmãos? O poder de ser respeitado, o poder de ser idolatrado. A gente prega contra a idolatria, mas nós amamos a idolatria. Pedimos a Deus às vezes que as pessoas nos idolatram. E nós às vezes queremos tanto isso. O poder. O poder. Quando eu tirei o paletó, uma irmã falou assim, pastor, o senhor ficava tão bem de paletó. Eu não entendi porque que o senhor tirou o paletó. E eu falei para ela, minha irmã, como que se vestiam os discípulos de Jesus? Como que eles se vestiam? Eles se vestiam com um vestidão grandão assim, né? Para proteger a pele do sol. Sim, pastor. E Jesus, como se vestia? Igual a eles. E aí eu olhei para ela e ri, e ela falou, é mesmo, né, pastor? Jesus se vestia igual a todo mundo. Falei, pois é, minha mãe, por que eu tenho que me vestir de forma diferente? Poder na vestimenta. Poder na vestimenta. Como que nós gostamos disso, de idolatrar? Principalmente vocês da música, tem que tomar muito cuidado com isso. Eu tomo cuidado danado com isso, com a minha vida.
Eu tento ser o mais simples possível. Eu até proibi vocês de me darem presente, eu não quero mais. Não quero. Porque eu não quero deixar o ministério como o grande pastor, o pastorzão, não. Eu quero deixar o ministério como servo de Deus, como discípulo de Jesus. É assim que eu quero partir desse mundo. Eu quero que as pessoas olhem para mim e falem, meu Deus, como que esse homem era simples. Como que esse homem era igual a todo mundo. Como que esse homem comia com todo mundo, bebia com todo mundo. Porque o seu mestre, o seu Senhor também comia com todo mundo e bebia com todo mundo. Eu quero ser igual a Jesus. Eu vou te dar poder, Moisés. Eu não vou, mas eu vou te dar poder. Eu vou te dar também, Moisés, provisão. Vai faltar nada para você. A terra que eu preparei para você é uma terra que mana leite e mel. É uma terra poderosa, é uma terra que tem muita fartura. A provisão vai chegar antes de você na terra, Moisés. Vai ter muita água lá, vai ter muita coisa boa lá. As plantas lá, Moisés, vão dar, os frutos serão imensos, poderosos, e vitamina C, A, D, E. Vocês terão provisão, vocês terão fartura. Ah, quantos de nós estamos buscando isso? Provisão e fartura. Nós buscamos muito milagre sobrenatural, nós buscamos muito poder, nós buscamos muito provisão. Quando alguém adoece na nossa casa, nós corremos para o joelho e nós pedimos a Deus um milagre, pedimos a Deus um sobrenatural na nossa vida. E é natural que peça, é natural que vá para a presença de Deus, é natural que se renda mesmo com muito trabalho, mesmo sem tempo, mesmo nós nessa hora nós esquecemos de tudo e nos inclinamos diante do Senhor. Se você ainda não viveu uma experiência dessa, eu peço a Deus que você não viva. Eu já vivi. Como que nós precisamos do sobrenatural de Deus? Como que nós precisamos? Como que nós precisamos dos milagres de Jesus na vida da gente? Como que nós precisamos do poder, gente? Tem hora que nós ficamos tão abandonados. Tem hora que nós ficamos tão reclusos, tão limitados. Aquilo que nós somos, aquilo que a nossa humildade, a nossa humanidade. Porque quem tem poder manda, quem não tem obedece. O mundo é assim. Como que às vezes a gente tem que procurar os políticos para pedir favor? Porque nós não temos poder de barganha. Nós não temos poder, a não ser o poder que vem do alto. Esse nós temos. Como que às vezes nós precisamos do poder. Como que às vezes nós precisamos da provisão. Bateu o meio do mês. Quem tem dinheiro aí, irmão, no meio do mês? Levanta a mão. Ninguém, né? Já acabou. Só o Ralph. Mas ninguém, já acabou. É difícil ter, né? Porque a provisão acabou. E aí nós ficamos raspando o tacho. Antigamente você ia com a canequinha, né, no vizinho. Nem isso tem mais hoje. Nem vizinho para isso tem mais hoje. Como que a gente precisa da provisão? Às vezes quando acaba um remédio, sem dinheiro para colocar combustível, Deus falou: Moisés, não vai faltar provisão. Antes de vocês chegarem lá, a terra já mana leite e mel. Ou seja, tem água, muita água. Porque naqueles dias o que tinha valor era a água.
Para quem tinha rebanho, para quem precisava plantar, tinha que ter água. A terra que eu vou botar vocês é uma terra que tem muita água, que mana leite e mel. Mas a dor de Deus era tão grande, que o Senhor disse a Moisés: não irei com vocês. Eu não irei com vocês. E aqui começa, irmãos. Aqui começa a reviravolta. Porque Moisés diz assim: Senhor, o Senhor não vai não? Não. Então não me adianta milagre, não me adianta sobrenatural, não me adianta poder, não me adianta provisão. Sem a tua presença eu não quero nada. Eu prefiro uma casa pequena, eu prefiro viver sem água, eu prefiro viver num lugar onde não tenha provisão, não tenha sobrenatural, não tenha poder, mas tenha a sua presença, Senhor. Tenha a sua presença. Não tem como viver sem a presença de Deus, gente. Há momentos na vida da gente que nós somos loucos. Completamente loucos. Que nós abrimos mão, gente, da presença de Deus por causa dessas coisas. Abrimos mãos de Deus pelas coisas que Deus pode nos dar. Nós colocamos essas coisas na frente dEle. E às vezes nós cantamos por Ele, para Ele, que eu abro mão de tudo por Ele, que eu abandono tudo por Ele. Será que é por Ele? Será que a presença dEle é importante na sua vida? Será que se lhe faltar a saúde, a presença de Deus é suficiente? Se lhe faltar o dinheiro, o emprego, a presença de Deus é suficiente? Se lhe faltar o sobrenatural de Deus, os milagres da sua vida, a presença de Deus é suficiente? Porque tem hora, gente, que Deus diz para a gente: eu não vou com você. Eu não vou com você. Aí nesse lugar eu não entro. Nessa atitude eu não participo. Nesse caminho de vida eu estou fora. Vai ter sim. Vai ter sobrenatural na sua vida. Vai ter poder na sua vida. Vai ter na sua vida. Não vai faltar nada para você. Mas eu não vou com você. O seu coração não me atrai. O seu coração não é o meu coração. Não foi isso que eu te dei. Eu não vou com você. Moisés traz essa palavra ao povo, e o povo começa a chorar. Diz a Bíblia que a partir daquele dia o povo não usou mais nada. O povo tirou todas as pinturas, todos os enfeites, todos os brincos, todos os anéis, o povo arrancou tudo, porque o povo se entristeceu, porque Deus disse: eu não vou com vocês, vocês são obstinados, eu falo, vocês não ouvem. Vocês são obstinados de coração. Vocês não acreditam na minha existência. Então eu não vou com vocês. Eu não vou com vocês. Eu não vou com vocês para o trabalho, porque lá vocês ficam promíscuos. Eu não vou com vocês para a escola, porque lá vocês vão na cabeça de qualquer um. Não vou. Eu não vou com vocês para a casa de vocês. Eu não entro na casa de vocês. Não tem como entrar na casa de vocês. Vocês são obstinados de coração. Mas
Mas eu quero ficar com a palavra de Moisés no versículo 15. Senhor, se o Senhor não for comigo, não me faças sair deste lugar, porque esse povo é do Senhor. Esse povo é o seu povo. É o povo que o Senhor tirou do Egito. É esse povo que o Senhor mandou a Abraão, como o Senhor me disse, Isaac e Jacó cuidar deles. É esse povo que o Senhor educou, é esse povo que o Senhor fez. Não me faça sair daqui sem a tua presença. Eu não posso viver sem a tua presença. Que me falte tudo menos a sua presença. Que me falte filhos, que me falte esposa, que me falte pai, que me falte mãe, que me falte irmãos, que me falte dinheiro, que me falte saúde, mas eu não posso viver sem a tua presença. Nada é mais importante, gente, do que a presença de Deus na vida de todos os seres humanos. Porque nós somos chamados para sermos filhos. O pecado entrou e nós nos tornamos só criatura. Mas Jesus veio ao mundo e de forma adotiva nós voltamos a ser chamados de filhos. E filhos não podem viver sem a presença do Pai. Não me serve, Senhor. Não me serve. Nada disso me serve sem a tua presença. É tudo que precisamos. Nós podemos, irmãos, viver numa choupana. Nós podemos viver num casebre. Nós podemos viver sem carro, sem dinheiro. Nós podemos viver sem trabalho. Nós podemos viver sem saúde, mas sem a presença de Deus, nenhum ser humano vai permanecer vivo. Os filhos não conseguirão ser filhos. Os filhos, ou os que dizem ser filhos, e que vivem na membresia de uma igreja, que Deus não está nem aí para a membresia de igreja. Deus está atrás de verdadeiros discípulos. Os filhos precisam ser filhos e obedientes à presença do Pai. Eu preciso desafiar você nessa noite. Porque o tempo vai passando. E nós vamos nos envolvendo com tantas coisas dadas pelo Senhor. Que nós mesmo vamos esquecendo a importância do que é a presença de Deus na vida da gente. Eu sei que você é apaixonado por Deus, mas você tem desfrutado da presença dEle. O seu relacionamento com Ele está atrelado ao sobrenatural, ao poder e à provisão. É isso que te faz viver em igreja. O viver igreja precisa ser a presença de Jesus, a presença de Deus. Ele te chama nesta noite para Ele, não para as coisas, mas para Ele. Venha para mim. Você quer viver com Ele ou você quer viver para Ele? Se for para viver com Ele, o poder sobrenatural e a provisão basta. Todo mundo vai te chamar de crente lá fora. Vai ser uma maravilha. Vai ser uma maravilha. Você vai ser respeitado pelas pessoas. Você vai ter tudo que Ele prometeu e Ele não é homem para que minta. Mas se você quer viver para Ele, você precisa da presença dEle. E para viver na presença de Deus, a gente tem que abrir mão de algumas coisas. Não dá para viver na presença de Deus de qualquer jeito. Não tem como. A gente precisa abrir mão de algumas coisas.
precisa abrir mão de nós mesmos. A gente precisa abrir mão da prepotência de existir. Como que nós somos prepotentes porque existimos, né? Mas nós existimos porque Ele nos gerou. E como que nós remamos só para o nosso lado? Nós nunca remamos para o alto, só para frente. Por isso nós nunca conseguimos olhar para o alto. É preciso voltar lá atrás, olhar para a nossa vida, ver os momentos que nós passamos, tão difíceis, tão complexos, tão complicados, que achávamos que não ia ter saída, não ia ter solução. Mas a presença de Deus nos conduziu até o ponto de hoje. É muito comum na gente esquecermos do que vivemos e de como que Deus agiu com a gente, como que Deus tratou a gente. Pastor Paulo Mazzoni contou uma experiência de que ele teve uma primeira filha, uma menina linda, saudável. E tempos depois a esposa engravidou novamente. E era um menino. E ele estava numa alegria tão grande com aquele filho, ele e a esposa. Vamos ter um casalzinho agora, vai ser maravilhoso. Só que quando chegando perto da esposa dele dar luz, complicou. A gravidez complicou. E o menino nasce aos 8 meses. Só que morto. Ele disse que começou a perguntar para Deus: Senhor, eu clamei tanto, eu pedi tanto, eu orei tanto, eu jejuei, eu entrei de uma forma de cabeça, achando que um sobrenatural ia acontecer, que um milagre, e não aconteceu um milagre. Não aconteceu um milagre. Ele disse que colocando a roupa no corpinho do filho dele para sepultar, ele disse que foi o momento mais triste, mais infeliz da sua vida, e deve ser mesmo. Esposa destruída, ele destruído, tendo que liderar uma igreja de 50 membros, e ele sem entender nada, pregando, vivendo na presença de Deus, mas sem entender por que o milagre não aconteceu. Tempos depois a esposa engravidou de novo. E aí era uma menina. E eles se alegraram. E quando deu 6 meses de gravidez, a esposa começou a sentir algumas coisas. Ele levou a esposa no médico. O médico falou: olha, a situação desse bebê é pior do que aquele outro. Esse bebê não vai vingar. Vocês vão preparando o coração de vocês. Está vivo ainda, mas não vai vingar. E ele falou que ele foi para o jejum, ele foi para a oração, ele foi e descansou. Ah, isso é lindo. E descansou e falou: Senhor, nós estamos na tua presença. O que o Senhor fizer, está feito. Diz que aquela menina nasceu com muita dificuldade. Cresceu, casou-se, mora fora do Brasil, deu 2 netas para ele. E ele perguntou para Deus: qual a diferença, Senhor? Lá eu clamei, lá eu chorei, lá eu jejuei, lá eu me envolvi pedindo um milagre, o Senhor não fez, aqui o Senhor fez. Deus falou ao coração: a diferença é que lá você não estava na minha presença. Lá eu não era o Todo-Poderoso.
A diferença é que aqui você entrou na minha presença. Você deixou as rédeas nas minhas mãos e só eu sei fazer dessa forma. Se a gente não olhar para trás, nós vamos continuar vivendo atrás do sobrenatural, atrás dos milagres, atrás do poder de Deus, atrás da provisão de Deus, e vamos nos satisfazer com essas coisas, quando na realidade Deus nos convida para nós vivermos na sua presença, mesmo que despido e com frio, mas na sua presença. Deus não criou Adão para viver no mundo que nós vivemos. Deus criou Adão para viver no céu, no paraíso, na presença de Deus. O que faz falta para a gente se envolver, se jogar em Deus, é confiar nele, é entregar para Ele, é dizer: Senhor, a tua presença me é suficiente. Eu não preciso de mais nada além da sua presença. O povo entendeu isso e entrou numa alegria profunda, porque Deus agora habita no meio deles, no tabernáculo. A presença de Deus chegou no tabernáculo, e o povo se alegra, porque agora acontece milagre, agora acontece a provisão. Todas as coisas prometidas por Deus tem, mas não foi levada por um anjo, não foi levada por um mensageiro, foi levada pelo próprio Deus. A provisão vai ter, meu irmão, o poder vai ter, o sobrenatural vai ter, quando tiver a presença de Deus na vida da gente. O que nós precisamos é da presença. Ana ofertou Samuel antes de nascer ao Senhor. Isso é presença de Deus. Davi, irmãos, não foi para a reunião com os seus irmãos, na apresentação, na procura de um novo rei, na casa do seu pai Jessé, indo por Samuel, a visitação, a unção. Davi não estava lá, porque Davi não estava preocupado, gente, se ele iria ser rei, se ele não iria ser rei, se ele seria ungido, se ele não ungido, porque ele já habitava na presença de Deus. Enquanto seus irmãos estavam desfilando, Davi estava trabalhando, cuidando das ovelhas do pai. Ele vivia na presença de Deus. Pedro não aceitou morrer de qualquer jeito. Não dá para morrer igual Jesus. Não dá. Dá para sofrer. Não igual a ele sofreu. Gente, nós não temos noção do sofrimento de Jesus. Quando nós falamos do sofrimento de Jesus, talvez você pense, mas foi uma semana, um dia, talvez 3 dias, que ele apanhou, uma noite toda que ele apanhou, uma noite toda que moeram a carne dele. Esse não é o sofrimento de Jesus. Não foi esse o sofrimento de Jesus. Apesar de ter sido pedreira, mas não foi esse o sofrimento de Jesus. O sofrimento de Jesus foi se tornar humano. Um Deus se tornar humano, isso é muita humilhação. Mas ele fez por amor. Ele fez por amor. Quando Jesus pede ao Pai para passar o cálice, ele está pedindo para passar o sofrimento, não. Ele está pedindo para voltar para a glória, para o lugar dele. Passa logo isso, Senhor. Quero voltar para casa. Quero voltar para casa. A humilhação de Jesus, a dor de Jesus, o sofrimento, foi se tornar homem, mesmo não tendo pecado. O próprio Jesus, ele decidiu morrer, perdoando os seus agressores. Ainda tem gente que diz que é cristão, não consegue perdoar.
Pastor, eu sou da igreja tal, sou membro da igreja tal. Pastor, olha, eu sou crente. Pastor, eu sou aquilo. Mas você não é discípulo de Jesus. Se você não perdoa, você não é discípulo de Jesus. Não é. Se eu falo com toda a certeza do mundo, não é. Porque é impossível um mestre que perdoa os seus agressores com tanta facilidade ter filhos que não perdoam, às vezes nem entre si. Você não é discípulo de Jesus, você é membro de igreja. Você é crente. Discípulo não. Discípulo não. É preciso viver a presença de Deus. E para viver na presença de Deus, a gente precisa abrir mão de algumas coisas. A gente precisa abrir mão do nosso orgulho. A gente precisa abrir mão da nossa vaidade. A gente precisa abrir mão da nossa prepotência, da nossa arrogância. Nós precisamos abrir mão da nossa autoridade que achamos que temos. Nós precisamos abrir mão dessas coisas para habitarmos, para vivermos na presença do Senhor. Deus tem algo para você diferente. Eu quero que você saia daqui com isso na sua vida. Eu quero que você saia daqui entendendo isso. Que você tem todas as coisas. Você tem tudo. Mas o que você mais necessita é da presença de Deus. Você tem muitas coisas que Deus te deu. Deus te deu a vida, que na realidade não é sua, né? É dele. Deus te deu saúde para você gastar. Deus te deu família. Ah, Deus é bom. Deus te deu emprego. Ah, como Deus é bom. Deus te deu amigos, uma cidade, uma igreja. Deus te deu tanta gente para cuidar de você. Uns cuidam muito mal, mas cuidam. Deus te deu um prefeito. Deus te deu vereadores. Deus te deu governadores, presidente. Deus colocou essa gente toda para cuidar de você. Deus te deu os militares para cuidar de você, te proteger. Te deu bombeiro para te socorrer. Deus te deu tantas coisas. E a minha oração é que essas coisas não te impeçam de viver na presença dEle. Não te impeçam. Pastor, o que Deus quer que eu faça na presença dEle? Abra sua Bíblia. Leia Mateus capítulo 28. Quando você chegar em casa. Não leia só o finalzinho como nós fazemos, não. Lê todo o capítulo 28 de Mateus. Lição de casa para você. E você vai descobrir o que Deus quer que você faça. Na presença dEle. O que é que eu tenho que fazer na presença de Deus? Mateus capítulo 28. É isso que Deus te chamou para fazer na presença dEle. Mas você só vai conseguir fazer se você estiver na presença dEle. Se você não tiver, você vai cansar. Você vai dizer assim, pastor, mas as pessoas não querem saber de nada. Na realidade, quem não quer saber de nada é você. Não são as pessoas. Deus te chamou a esse mundo como passageiro de uma excursão. Você está fazendo aqui uma grande excursão.
preparatória, claro. Deus convocou para que você possa usufruir dessa excursão, ensinando a outros a também usufruírem, convidando a outros para entrar no mesmo ônibus de viagem sua. É isso que Deus tem pedido para que você faça na presença dEle. Eu quero te desafiar. O que é que você escolhe? O sobrenatural? Tem. O poder? Também tem. A provisão? Também tem. Ou a presença de Deus. Se não tivesse nada disso, você seria um servo apaixonado por Jesus? Você seria apaixonado por Jesus? Ou você é apaixonado por Jesus porque tem tudo isso? Eu quero orar com você e quero fazer isso te convidando a ir à cruz comigo. Lá na cruz, tínhamos 3 homens cravados nela. O do meio era Jesus. Os 2 da ponta eram 2 ladrões, 2 malfeitores, como diz a Bíblia. Um olhou para Jesus e disse: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode tirar a gente daqui, tira-nos daqui. Se o Senhor é o Cristo, tira-nos daqui. O outro olhou para ele e falou: que isso, camarada? Mesmo você estando na mesma situação dele, mesmo assim você não reconhece? O que aquele queria era o poder para sair da cruz, o milagre para sair da cruz e uma provisão para sair da cruz. O outro que o repreendeu falou assim: camarada, não faça isso. E olhou para Jesus antes de morrer e disse: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Ou seja, eu quero a tua presença. O que eu quero é a tua presença. Eu não quero sair da cruz. Cansei dessa vida, não quero sair da cruz. Eu quero obedecer. Eu quero ser obediente. Eu quero declarar nessa hora que o Senhor é o Messias prometido, o Filho do Deus vivo, que está na mesma condição que eu. Lembra-te de mim. Quando entrares no teu reino. E Jesus falou para ele: meu querido, meu amigo, hoje mesmo você estará comigo na presença do Pai. Hoje mesmo você vai estar comigo na presença dEle. É possível que você passou a sua vida toda na igreja, como um bom membro de igreja, dizimista fiel, cooperador do reino, participante de todas as coisas na igreja, e nunca experimentou a presença de Deus. Sobre salvação eu não falo porque isso não me pertence, isso é um problema de Deus. Mas sobre viver na presença de Deus ou não, Deus me ungiu nessa noite para falar, com autoridade e poder.
Porque o verdadeiro discípulo de Jesus precisa clamar, precisa gemer, precisa chorar, precisa buscar a presença de Deus na sua vida e na sua história. Eu sepultei o meu pai. 17 dias depois eu sepultei a minha irmã mais nova, a caçula. E chegou um momento que o meu coração não aguentou. Eu estava tão preso que eu tive que soltar gritos de choro, de lamento, de dor na alma. E ai de mim naqueles dias se não fosse a presença de Deus. Ai de mim se não fosse a presença de Deus. Fui para casa, compus uma música no mesmo dia e comecei a escrever um livro. Só a presença de Deus faz isso com a gente. Eu quero te convidar para ficar em pé, para que nós possamos nessa noite buscar a presença do Senhor, para que você nunca mais deixe de buscar a presença de Deus na sua vida. Quando as coisas ficarem difíceis, lembre-se, é a presença de Deus que nos mantém de pé.